Olá, professores. Hoje nós vamos criar um formulário de atividades para ser enviado aos alunos. Nos vídeos anteriores sobre formulários que estão aí no nosso canal, vocês viram como criar um formulário de coleta de dados ou de feedback, né, numa reunião de pais ou para os alunos mesmo. Mas hoje a gente vai criar uma atividade, ok? Para acessar, como vocês já viram, nós fazemos login no nosso e-mail institucional, vamos aqui nos apps. Eu tenho duas formas de entrar. Eu posso abrir o Drive e criar pelo Drive, ou eu posso vir aqui pelo app Formulários. Vamos criar por aqui, pelo Formulários, essa atividade. E quando eu entro aqui no app, eu venho em uma atividade em branco, tá? Se você já tiver um modelo, você já fez outra atividade, quer copiar ou quer apenas editar, tudo que você criou, ela vai ficar aqui nessa área, pertencem a qualquer pessoa ou pertencem a mim. Então, vamos aqui criar um formulário em branco. E quando eu crio, eu tenho aqui o título, formulário sem título, porque esse arquivo eu ainda não dei um nome a ele. Eu posso dar um nome ou eu posso usar o mesmo nome que eu vou colocar aqui no título da atividade. Então, eu tenho aqui atividades, vamos pôr aqui setembro. Se eu vier aqui no título, esse arquivo vai ter esse nome, atividade de setembro. Se eu não quiser também, eu posso alterar. Eu posso colocar turma 1, setembro, sei lá. Você pode alterar o nome aqui também, tá? Você pode observar que tudo que você for fazendo, ele vai salvando automaticamente, né? Então, não precisa de você procurar onde salvar, ele salva tudo automaticamente. E aqui do lado direito, nós temos as ferramentas, né? Aqui a gente tem a conta onde está sendo criado este formulário, ok? Então, primeiramente, eu já tenho atividade de setembro, eu tenho aqui complementos, que a gente já vai falar mais tarde, nós falamos nos nossos web treinamentos, e agora a gente vai personalizar, né? Vamos mandar uma prova bonitinha aí, uma prova não, um teste, né? Uma atividade para o nosso aluno. Posso colocar uma imagem, vocês já viram aí quando recebe sempre tem uma imagem. Eu venho aqui, né, nessa paleta e escolho aqui, eu já tenho várias opções, né? Eu vou escolher uma aqui de criança, bem bonitinho, vou inserir. E essa imagem, ela vai ficar aqui no topo do nosso formulário. Quando você escolhe uma imagem, ela já vem com um tema, as cores desse tema, né? Você pode escolher essas cores ou você pode até acrescentar, adicionar alguma outra cor que você queira. Quando você clica, aparece aqui a paleta de cores e você vai clicando aqui qual cor que você quer adicionar lá na sua paleta. Adicionei uma nova cor, ó, coloquei a mesma cor. Adicionar uma outra, só para vocês verem. Adicionar. Então, essa cor aqui, ela vai ficar com o tema, ela vai ficar marcando aqui as seções. E aí eu tenho, olha, eu posso alterando, e eu tenho a cor de fundo. Aqui eu vou escolher, vou colocar essa cor mais viva, para ficar bem chamativo aí para os alunos. O estilo da fonte, eu tenho o básico, né? Somente essas alterações eu consigo fazer na fonte, tá? Formal, eu tenho o divertido, vou deixar o divertido, que eu acho bonitinho essa letra. Aí você vai testando qual ficar melhor aí para a sua atividade. Na descrição do formulário, você vai contar um recadinho para o seu aluno sobre para quê? Para
O que eu estou recebendo esse formulário? O que eu devo fazer, né? Eu vou deixar uma mensagem aqui. Uma mensaginha bem... Vamos testar seu conhecimento. Tipo assim, né? Você deve fazer... Aqui você põe as orientações. Essa atividade vai ficar aberta. Você pode fazer até o dia, até o horário. Aqui você coloca todas as informações para o aluno, ok? E aqui nós vamos iniciar as perguntas. Como você está enviando, né, para alunos, você precisa identificá-lo. No nosso web treinamento, nós ensinamos a fazer aquela questão de escrever o nome, né, que é uma resposta simples, resposta curta. Peraí. Colocar o nome. E é uma resposta curta. Vou mostrar para vocês uma outra opção, tá? Ao invés de você digitar, principalmente que a gente está fazendo uma atividade mais voltada aqui para as crianças, vale para todas as séries, aos anos, né, na verdade. Então, olha, nós vamos usar a lista suspensa, porque aí você não vai ter problema do aluno não digitar exatamente, né, o nome, você não vai ter que fazer aquela validação, que complica um pouco, principalmente para os pequenininhos, né? Então, você põe só assim, ó, marque seu nome. E aqui você já vai digitar o nome dos seus alunos. Olha, você vai pegar lá, né? Vai digitar todos os nomes. Cada opção você digita um, né? Vou colocando aqui os nomes. Eu vou colocar alguns aqui. Tá bom. Então, vamos supor que esse aqui seja a minha turminha, né? Para quem eu vou mandar. Então, ele vai ficar numa lista suspensa. Eu posso tornar aqui obrigatório. Então, o menino tem que marcar o nome dele, senão não vai passar para frente, né? Nas questões. Então, eu deixo aqui obrigatório. Vamos só para título de curiosidade, como que vai ficar isso? Olha, eu já vi aqui o personalizar tema, e esse que parece um olho é visualizado. Então, eu vou visualizando como que está ficando aqui a minha atividade. Vou visualizar, olha, ficou bonitinho, é dessa forma que o aluno vai receber. Marque seu nome. Ó, aparece o asterisco vermelho, é porque ela é obrigatória. Então, ele vai clicar aqui e vai marcar o nome dele. Ok? Então, assim que vai ficar essa opção. É uma opção, principalmente para os pequenininhos, para eles não ter que escrever o nome. E até mesmo para os maiores, né? Que podem lá inventar um nome qualquer para enviar para você. Ok? Então, vamos lá. Já identifiquei o aluno e agora eu venho adicionar as questões. Aqui do lado direito eu tenho essa barra de opções, de tipos de pergunta, né? E outras formas de melhorar aqui o visual do meu formulário. Então, eu tenho aqui nos tipos de pergunta, eu vou adicionar uma pergunta. Essa nova pergunta, gente, por isso que a gente tem que vir aqui, verificar todos os tipos de pergunta, para ver no nosso planejamento qual tipo de pergunta vai ser ideal para aquela que eu estou querendo enviar ao aluno. Eu tenho a resposta curta, eu tenho um parágrafo, quando ele vai ter que responder com um texto maior do que duas linhas. Eu tenho de múltipla escolha, a caixa de seleção. Na caixa de seleção, o que ela é diferente da múltipla escolha?
Porque na caixa de seleção eu vou poder ter mais de uma opção correta. Então, a gente tem várias questões assim, né? Marque as opções que correspondem a tal parte do texto. Então, aí eu tenho essa opção aqui, a caixa de seleção. A lista suspensa nós já vimos, né? Que é quando a gente colocou aqui o nome dos alunos. O upload de arquivos nós vamos fazer depois, que eu posso pedir ao aluno para ele inserir aqui para mim um arquivo. Eu quero que ele faça um videozinho. Eu quero que ele me envie uma cópia da atividade que ele fez em casa, lá no PET. Então, eu posso usar esse upload de arquivo. Mas esse a gente vai falar com calma, por causa de uma questão de quantitativo aqui, de tamanho de arquivo. Então, a gente vai falar isso aqui bem tranquilo daqui a pouco. Outra opção é a escala linear. A escala linear, ela é meio complicada assim para a gente usar num teste, mas você pode colocar no final para você ter o feedback do aluno a respeito da atividade, né? Então você pergunta, você pode fazer uma pergunta. Você achou a atividade? Aí vai pôr na opção, olha, eu vou colocar na escala linear, vai aparecer para mim aqui, né? O tipo de opção, eu vou ter de 0 a 5. E aí, ele vai colocar, tipo assim, muito difícil ou muito fácil. Eu vou falar bem tranquilo aí pro aluno. E aí, você pode até tornar obrigatório ou não, né? Vamos ver como que fica na hora do aluno responder. Então, ele é mais uma para você ter um feedback do aluno a respeito da atividade. Ele vai optar entre 0 e 5, o que ele achou, né? Ah, não, muito fácil e tal, ele vai colocar a opção que ele quiser. A gente está mostrando para vocês as opções, né? Para depois a gente começar diretamente na criação do nosso formulário de atividades. Depois a gente tem aqui a grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha, ela vai criar linhas e colunas e você pode marcar só uma opção correta. Na grade da caixa de seleção é a mesma coisa aqui, ó. A caixa de seleção só tem uma linha, né? Você faz a pergunta e dá as opções, tem várias opções, você pode marcar só uma ou mais de uma. A grade de seleção é assim, só que a gente tem uma linha e uma coluna. Então, é tipo aquela, relaciona a primeira coluna de acordo com a segunda, então você tem um texto e depois você tem na coluna as opções para completar ou qual que é a resposta seria correta daquela questão ali, daquele item. E depois a gente pode inserir uma data. Quando eu insiro a data, eu posso pedir ao aluno, né, para inserir, marcar qual a data que ele fez, né? E posso inserir também o horário, para ele falar para mim, olha, qual o horário que eu fiz a prova, ou eu posso deixar marcado a duração, quanto tempo que ele gastou para fazer essa atividade ou esse teste, ok? Então, essas são as opções de questões. A gente tem também aqui a outra ferramenta que é importar. Essa ferramenta importar, eu já tenho lá um formulário, já criei um teste, eu quero importar uma pergunta. Quando eu clico, olha, vai abrir para mim os formulários que eu tenho lá no meu Google Drive. Vai aparecer para mim todos os formulários e eu vou selecionar um formulário. Não, eu quero um formulário. Deixa eu pegar um aqui, modelo. Vou pegar esse formulário aqui, eu escolho, marco
clico em selecionar e aqui do lado direito, olha, vai aparecer para mim todas as questões que eu tenho de seção, tá vendo? Olha, que eu tenho naquele formulário. Então, eu posso copiar, né? Eu vou simplesmente marcar, ó, vamos supor, eu quero essa questão, eu já tenho ela pronta, ela vem para o meu formulário de atividades, como ela está lá. Olha, então eu já tenho essa questão e ela já veio aqui para o meu formulário. Ok? Essa é a questão de importar. Vou apagar. E aqui a gente tem adicionar um título. E temos também aqui embaixo adicionar uma seção. Qual que é a diferença? Quando eu adiciono um título, olha, vai aparecer para mim aqui. Eu vou dar um título. Eu troquei, eu estou fazendo uma atividade com várias disciplinas e eu posso nomear, ó. Primeiro eu vou fazer aqui, agora eu vou começar as perguntas de matemática. E aqui na sequência eu vou inserindo as perguntas. Posso fazer uma descrição, fique esperto, aqui você vai dar uma descrição para o aluno. Vamos treinar nossos conhecimentos de matemática, você vai dar uma descrição do seu aluno. Aqui, gente, é somente o título. Se eu quero que o aluno, às vezes eu fiz uma atividade bem grande, sabe? Aí o aluno pega, já abre, já vai rolando a barra. Ai, que preguiça, não quero mais fazer, fica com preguiça de ver tanta pergunta. Então, ao invés de inserir um título para ir separando, você pode até inserir os dois também ao mesmo tempo. Você pode fazer o quê? Inserir uma seção. A seção, gente, ela vai mudar de página, olha. Então, o aluno veio aqui, preencheu aqui o nome dele, né? Os dados que você pediu, e ele vai mudar de página. Então, quando ele abrir, ele vai ver somente a seção, a primeira seção. Ele respondeu a segunda seção, ele vai para a terceira seção. E assim sucessivamente, né? Então, eu acho que é uma forma até do aluno não se cansar e ficar preocupado demais com as outras questões que ele tem que responder ainda. Então, aqui nessa seção também você pode dar o título, né? E pode ir acrescentando aí as perguntas abaixo aqui da seção. Olha como que fica, eu vou visualizar novamente, né? Então, aqui, olha, ele vai receber assim, ele não tá vendo a outra seção, ele não vê as outras perguntas. Tá vendo que aparece aqui, próximo? Então, essa é obrigatória, né, que a gente já viu, que tem o asterisco, é obrigatório. Então, ele vai escolher o nome e vai para o próximo. E aí, ele vai vir para a próxima seção. Matemática, já dei, né? E assim sucessivamente. Ele terminou essa sessão, próxima, ele vai passar para a próxima página. Já, se eu colocar um texto, eu vou separar, né? Vou separar, mas eu não vou mudar de página. Olha, ele vai continuar todo numa página só, tá? Então, aí cada um vai escolher a sua opção. Eu posso também adicionar uma imagem. Quando eu adiciono essa imagem por aqui, ela não vai ficar dentro de nenhuma pergunta. Então, vou supor que eu tenho a imagem de um texto, ou eu tenho uma outra imagem que as outras questões abaixo, elas vão falar sobre essa imagem. Aí aqui até funciona aqui o texto. Olha, você pode ter adicionar um título, né? Aí você coloca lá, ó, veja a imagem abaixo. Analise a imagem abaixo e responda as questões seguintes. Então, eu posso ter um título dentro de uma seção, sem problema, né? Eu posso ter fora da seção. E aí, gente, eu vou inserir uma imagem. Como que eu adiciono a imagem? Eu vou clicar, adicionar imagem, e aí vai aparecer para mim as opções de inserção de imagem. Vou fazer um upload, que é uma imagem que está no meu computador.
eu vou tirar uma foto, eu já pesquisei uma imagem e já tenho o endereço dela para eu colocar aqui. Então, eu vou colocar, eu tenho uma foto, eu tenho o Google Drive, ela está lá no meu Drive, essa foto. Então, eu pergunto essa imagem e eu posso fazer uma pesquisa no Google diretamente sobre essa questão de pesquisa e de inserção de imagens. Nós já falamos no nosso treinamento a questão dos direitos autorais, né? Brevemente vamos colocar um vídeo sim explicando para você como que você vai fazer uma pesquisa segura. Então, às vezes, é mais interessante você fazer a pesquisa antes e salvar aí, né, no documentos ou no Word, onde você fez o seu planejamento, ou a URL da imagem, que é o endereço da imagem lá na internet. Então, vou pesquisar, por exemplo, rosa, né? Vou pesquisar. E aí ele pesquisa diretamente para mim. Aqui eu não consigo verificar se essas imagens têm direitos de uso, né? Se eu posso usar, se eu posso compartilhar essa imagem sem nenhum problema. Mas vamos mostrar as opções, né? Então, eu tenho aqui, ó, seleciono uma, inserir, e essa imagem já vem aqui para mim, tá? Pode ver que ela não ficou dentro de uma pergunta, ela fica separada. Então, aqui agora abaixo eu posso fazer questões a respeito dessa imagem. Eu posso inserir um vídeo também. Próxima opção, inserir um vídeo. A mesma coisa. Eu clico, já vai aparecer para mim aqui a guia do YouTube. Então, eu vou escolher, posso fazer uma pesquisa, mas o interessante, cadeia alimentar. O interessante, olha, se eu estou fazendo, gente, eu não sei qual vídeo, olha, vai aparecer muitos e muitos vídeos para mim, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa lá no Google, né? Ou diretamente no YouTube. Então, não tem como eu ir inserindo sem eu ter assistido esse vídeo, se ele está condizente com o que eu estou querendo, com o nível, né, dos meus alunos. E aí, mas vamos supor que você já saiba, eu clico no vídeo, selecionar. A outra forma é eu já ter, né, um vídeo. Eu já fui, já treinei. Seria outro vídeo. Eu já sei qual que é o vídeo. Eu copio a URL e colo aqui. Por isso que é importante também a gente fazer o nosso roteiro, né? Primeiro, fazer um rascunho, fazer um planejamento de todas as atividades. E também para a gente ter aqui no vídeo, sem título, a gente vai colocar o título do vídeo e vamos dar o crédito para esse vídeo também. Apesar de que quando ele for digitado, já vai aparecer aqui embaixo a URL dele. Mas a gente pode falar o canal, o nome do autor, lá o nome do proprietário do canal. A gente pode dar todos os créditos para ele aqui, que isso é de suma importância, ok? E aqui, como eu já vi, né, nós vimos inserir sessão, ok? Então, gente, nós já vimos aqui todos os tipos de pergunta e quais essas opções que a gente pode usar. Nós vamos fazer um próximo vídeo e vamos começar a inserir as questões nesse próximo vídeo, ok? Então, acompanhe, que vai ser muito interessante usar todos esses conhecimentos nessas ferramentas.